Está no ar o Boa Noite Rede B, com Rafaele Leite. Olá, muito boa noite para você. A partir de agora estamos no ar com o mais novo telejornal da casa. Aqui informações sobre política, esportes, cidades e, claro, as principais notícias do dia. E no programa de estreia você vai ver: adolescente de 13 anos é estuprada na cidade de Sobrado, na Paraíba. A mãe desabafa. A gente não dorme, eu mesmo não durmo. Quando eu saio de casa é com o coração na mão. Já em Santa Rita, o domingo foi marcado com um assassinato. José Carlos de Santana, de 34 anos, foi executado com cerca de 20 tiros nesta creche abandonada na comunidade de Lerolândia, em Santa Rita. Em Cruz do Espírito Santo, um grave acidente envolvendo duas motos deixou um morto. Ele é um camarada querido demais, entendeu? Um cara, moto mesmo, essa moto dele, Ave Maria, não era um zelo danado. Na capital, carro ultrapassa sinal vermelho e colide em outros 3 veículos. 5 pessoas ficaram feridas. As 5 vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Emergência e Trauma aqui da capital. Direto da praia de Cabo Branco, eu trago informações sobre a obra de drenagem que começou aqui na subida da Estação Ciência, inclusive agora interditando o trecho para os ciclistas. As informações daqui a pouquinho. Tem Felipe Egito nos comentários políticos e Yuri Queiroga com as notícias do esporte. Isso e muito mais agora no Boa Noite Rede B. Olá, que alegria estrear o principal telejornal da casa. Já abrimos essa edição com a notícia revoltante. Uma jovem de 13 anos foi violentada pelo próprio vizinho na cidade de Sobrado, aqui na Paraíba. O repórter Bruno Ataíde conversou com a mãe da vítima. Veja. Assentamento Nova Vivência, Sobrado, Paraíba. Foi numa tarde de sábado que supostamente a filha desta mulher foi violentada. O principal suspeito é o vizinho. Aconteceu assim, ela foi cortar a vassoura, ele pegou pelo braço dela e levou ela para casa dele e fez o que fez com ela. Os outros dois só ficaram olhando, não fizeram nada, não reagiram, porque ele disse que se fizesse alguma coisa matava tudinho. Aí ficou por isso mesmo. Aí eu de parte, fez todos os procedimentos, ele foi preso, mas depois no outro dia ele já foi liberado. Segundo a mãe, a menina já sofria de problemas psicológicos e após o suposto abuso, a garota não quer mais sair de casa. Ela disse: mãe, eu já não aguento mais estar passando por psicóloga, porque ela tem os problemas dela. Já vim em tratamento no CAPS, eu tenho até o atestado dela. Aí agora ela disse: mãe, eu já não aguento mais estar tomando remédio, que ela já toma remédio controlado já há mais de 4 anos. E agora, esses outros remédios que tem de tomar, de rotina, que a doutora passou, aí fica difícil, ela não está indo para a escola, porque ela disse que não aguenta ir para a escola. O delegado Fred Magalhães, da Delegacia de Polícia Civil de Sapé, falou sobre o caso. Quando chegaram os 3 aqui, ela só fez reconhecimento de um, certo? Como foi a pessoa que praticou o ato conjugal. E como ela, além de tudo, tem 13 anos de idade, menor de 14, ela tem problemas mentais. E isso torna o crime até com uma maior gravidade. E nós fomos até conseguimos segurar essas pessoas. Está faltando chegar o laudo. Chegando o laudo, nós faremos a juntada e mandaremos para a justiça. Pelo fato do suspeito ser vizinho da família, a liberdade dele preocupa Claudiana. A gente não dorme, eu mesmo não durmo. Quando eu saio de casa é com o coração na mão, vendo a hora chegar a má notícia. Porque eu não confio. Não vou dizer que eu confio, porque eu não vou confiar em ninguém. Aí eu tenho medo disso. Eu quero justiça, eu quero que ele vá preso e que a justiça cumpra com a responsabilidade dela. Revoltante esse caso. Mais uma vez, a impunidade falando mais alto. Já na região metropolitana de João Pessoa, um acidente deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida em Cruz do Espírito Santo. Ele é um camarada querido demais, entendeu? Um cara,
Moto mesmo, essa moto dele, Ave Maria, não era um zelo danado. O depoimento é do cunhado de José Sérgio Joaquim, de 39 anos, que foi a vítima fatal de um acidente envolvendo duas motos na cidade de Cruz do Espírito Santo, região metropolitana de João Pessoa. Na colisão, o outro condutor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital de Trauma de João Pessoa. A colisão frontal, né, de duas pessoas em duas motos, e ocasionou que um foi para o hospital, né, bastante ferido, e o outro faleceu aqui no local. O impacto foi muito forte, né? A vítima que foi socorrida foi em estado grave? Gravíssimo. A comerciante Maria do Socorro trabalha neste bar, bem em frente ao local do acidente. Ela viu como tudo aconteceu. Quando ele vinha entrar para cá, ia entrar para cá, aí quando a gente só viu a pancada, não deu nem tempo de ver nada, a gente só escutou a pancada. Corremos para lá, aí já tinha acontecido lá, aí falaram, é Serginho, o outro é Fernandinho, que são desconhecidos da gente aqui. Agentes do BPTran e da Polícia Civil de Sapé estiveram no local. E em um dos mais movimentados corredores da capital paraibana, um outro acidente foi registrado no início da noite de ontem. Um motorista desrespeitou a legislação e em alta velocidade colidiu em outros 3 veículos. 5 pessoas ficaram feridas. Era fim de tarde. O sinal está fechado neste cruzamento próximo a um hipermercado na Avenida Epitácio Pessoa. O carro branco desrespeita a sinalização e colide em cheio com o veículo cinza, que chega a capotar. Nós temos alguns depoimentos de testemunhas e vídeos sobre o acidente que dão a entender que o veículo Toyota Hilux, ele ultrapassou, né, o semáforo vermelho e veio a causar todo o acidente. O motorista do veículo branco fugiu do local. Temos alguns documentos que foram coletados dentro do veículo, porém nenhum desses documentos condiz com as informações passadas pelas testemunhas no local. Apesar da dimensão da batida, ninguém se feriu com gravidade. As 5 vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Emergência e Trauma aqui da capital e o estado de saúde delas é estável. Dos 5 feridos, apenas um continua internado. E a gente continua falando de trânsito, agora em rodovias federais. Paula Farias. Olá, Rafael, boa noite. Parabéns pela estreia do Boa Noite Rede B. Que prazer estar aqui. Boa noite também aos internautas que nos acompanham na estreia do programa. É isso mesmo. Mais de 4.000 motoristas foram flagrados cometendo algum tipo de infração de trânsito. Logo, nossa equipe conversou com o inspetor da PRF, Walter Moura, e ele trouxe as principais informações sobre esta operação que durou o mês de junho inteiro. Acompanhe. 24 dias de operação intensiva de fiscalização, mais de 13.000 motoristas foram parados durante esse período, 59 pessoas foram presas, né? Tivemos aí recuperação de 8 veículos roubados durante esse período, né? Também aí cerca de 4 quilos de cocaína, né? Armas foram apreendidas, então foi bastante positivo nesse sentido. Tivemos também aí redução do número de acidentes e também no número de mortos, comparativo ao ano passado. Eu volto com a correção. Antes da entrevista, eu citei que o nome do inspetor da PRF era Walter Moura, mas corrigindo, o nome dele é Walter Mota. E eu volto com você nos estúdios, Rafa. Muito obrigada, Paula, pelas informações. E a gente volta com um alerta para os ciclistas. O trecho da barreira do Cabo Branco, que já estava interditado para carros e motos, está também para bicicletas. Isso porque começou a obra de drenagem do local. O Wesley Martins tem outras informações direto, né, da praia. Oi, Rafa, muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aí na estreia do Boa Noite Rede B, né? Pois bem, nossa equipe está aqui na subidinha da ladeira que dá acesso à Estação Ciência, já no finalzinho da Praia dos Seixas, onde esse trecho já estava aí interditado há um bom tempo, porque essa área corre risco aí de deslizamentos, tá? O acesso já era proibido aí, como você bem falou, para os motociclistas, para também os veículos, tanto pequeno como de grande porte. E agora, na última segunda-feira, foi interditado aí o acesso de ciclistas. Pessoas que caminham aqui, que correm, praticam exercícios físicos, eles ainda têm esse acesso liberado com muito cuidado, viu? A gente conversou um pouquinho mais cedo com o Jamerson Cavalcante, ele é instrutor da CEMOB, instrutor de trânsito da CEMOB, e falou como estão sendo feitas aí as fiscalizações aqui nessa área. Acompanhe. A fiscalização que a CEMOB exerce, ela é contínua. Ela é de manhã, de tarde e de noite. Agora ela é uma fiscalização móvel, o que otimiza ainda mais esse tipo de fiscalização.
A liberação nós ainda não temos, vai depender muito da execução do serviço de drenagem. Mas tão logo esse serviço seja concluído, a CEMOB liberará esse trecho até aqui um restaurante próximo que tem, já que a ladeira ela é interditada devido ao risco de desmoronamento. Olha, Rafa, mas o que nos chamou a atenção foi enquanto a nossa equipe estava aqui gravando um pouquinho mais cedo, junto com o Jamerson, a gente presenciou aqui alguns flagras, né, de motociclistas, ciclistas que acabaram aqui passando por esse local mesmo sendo proibido. E isso acaba gerando algumas multas, viu? Ele também falou sobre isso, vamos ver. O desrespeito a essa região, o desrespeito às normas de trânsito, elas são puníveis. Nesse caso, quem desrespeita esse trecho aqui que nós estamos, incorre uma infração gravíssima e, dependendo da infração, pode chegar até R$ 880. Então é isso, Rafael, a gente passa essas informações aí para o pessoal que está em casa. Esse acesso aqui continua proibido para motociclistas, para também veículos de grande e pequeno porte e também ciclistas, viu? O acesso continua liberado para pessoas que vão praticar aqui e que praticam exercícios físicos. Eu volto para você agradecendo aqui, né, a participação e dando boa sorte aí para o Boa Noite Rede B, que continue levando muita informação de qualidade aos nossos internautas, aos nossos telespectadores. É com você, Rafa. Muito obrigada, Wesley, né, pela estreia e também pela participação. Gente, além, né, do preço salgado da multa, o agente de mobilidade urbana chegou a dizer que custa mais de R$ 800, né, chega a uma multa. Tem também a questão do perigo, né? Eu costumo correr na orla marítima, mas assim, eu acho bem perigoso arriscar, né, e adentrar aquela área que é proibida. Se fala, se é proibido, então é melhor a gente nem chegar perto. Vamos agora para um rápido intervalo. Boa Noite, Rede B. Volta em instantes. Não sai daí. Veracidade. Essa é a palavra que define a Rede BHD. Sempre trazendo a informação com credibilidade e de forma autêntica. Os nossos repórteres estão conectados com o dever de transmitir os fatos, sobre quem quer que seja. O crime aconteceu durante a noite dessa quarta-feira. Denuncia situações que ele presenciou aqui. E a conclusão é que esse incêndio foi acidental. A quarta-feira do Pessoense foi muito complicado. Continuaremos assim por mais milhares de dias, milhares de horas, com gente gostando ou não da gente. Diga seu patrão lá, seu produtor, que tá fraco demais. O importante é a informação autêntica. Este estudante entrou em contato e relatou assédios que aconteceram dentro dessa unidade. Por isso, crescemos com credibilidade a cada dia. Rede BHD. Jornalismo autêntico. Boa noite, Rede B de volta. Atenção, jovens que querem fazer parte da Polícia Militar. Estão abertas as inscrições para o concurso público. Veja. Na verdade, esse concurso do CFO, que é o concurso para o curso de formação de oficiais, tem uma peculiaridade. Primeiro, é o nosso exame intelectual, que é feito através do Enem. Então, o candidato ele precisa, obrigatoriamente, já ter feito a inscrição prévia no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio. E a partir desta última segunda-feira, o dia 1º de julho, estão abertas as inscrições na nossa corporação, ou seja, o candidato fez a inscrição no Enem e agora faz a inscrição na nossa corporação, o valor de R$ 50. Ele acessa o nosso site, www.pm.pb.gov.br, coloca seus dados e aí isso termina, né, esse momento das inscrições, ele vai para as fases do exame intelectual, como todos os demais no Enem, e em sequência outras fases, caso ele seja aprovado. Vamos agora para as notícias policiais. Um homem foi morto com mais de 20 disparos de arma de fogo no distrito de Lerolândia, em Santa Rita. Deise Ponciano. No chão é possível ver as balas que foram usadas no crime. Segundo informações da esposa da vítima, 2 homens em uma moto se aproximaram e efetuaram os disparos que atingiram a cabeça da vítima. O crime aconteceu por volta das 19 horas deste último domingo. José Carlos de Santana, de 34 anos, foi executado com cerca de 20 tiros nesta creche abandonada na comunidade de Lerolândia, em Santa Rita. Ninguém tem raiva dele, porque ele não fazia plano, ninguém tem raiva dele, não era envolvido com nada. Ele trabalhava com o quê? Ele trabalhava nas camas.
Cortando cana? Cortando Não cana. tinha vício? Não, o vício dele é só tomar uma caninha e pronto, em casa dele. Quando foi a última vez que a senhora falou com seu sobrinho? Hoje de tarde ele passou o dia todinho, a tarde todinha aí jogando pelada, que eles gostam de brincar bola aí na frente de casa. A tarde todinha aí jogando. Os moradores do local que conheciam José Carlos contam que ele era um homem de bem e que trabalhava com agricultura. Ele não tinha passagem pela polícia. Era um trabalhador, não tinha envolvimento com drogas, nem era envolvido em nenhum ato criminoso, né? Essas são as primeiras informações que temos da família. A Polícia Civil está à frente das investigações e não descarta a possibilidade de que se trate de um crime passional. Foi relatado para a Polícia Militar inicialmente, e a fonte não se identificou, é que ele estaria se separando dessa mulher, companheira que mora há 3 anos atrás, e ao mês eles estiveram separados e retornaram. E morando aqui em Santa Rita, só que lá no Rio Grande do Norte, é o informe que tem chegado, o pai estaria inconformado com essa separação e poderia estar envolvido nesse fato como mandante. E no domingo, mais uma mulher foi vítima de agressão aqui na capital. Daniele do Nascimento Gozzi, de 29 anos, foi agredida pelo marido Gleidson Medeiros dos Santos, de 39. A agressão teria sido motivada por ciúmes. De acordo com a irmã da vítima, o relacionamento entre os dois era marcado com brigas constantes. Mas ele nunca chegou a agredi-la dessa forma. Isso segundo informações de testemunhas, de vizinhos. Daniele foi socorrida com vários cortes e hematomas pelo corpo, mas consciente. Esse cidadão que agrediu ela vive maridalmente com ela vai 13 anos já. E agrediu ela hoje quebrou um copo, feriu ela nos braços, nas pernas e uma grande pancada no rosto. Por que aconteceu isso? Ele falou alguma coisa? Chegou a comentar? Não, ele não foi pego no local, né? Ela me falou que ele é muito agressivo, ciúme dela. Ela estava bebendo com as amigas hoje e foi agredida por ele. No caso, ele se evadiu do local? Com certeza, se evadiu, mas daqui a gente vai levar ela para a delegacia para ser feito autuação em flagrante. Mesmo sem ele estar lá, mas ele vai ser autuado em flagrante, porque a delegada vai pedir a provisória. Hora de falar de política. Eu estou aqui no estúdio com o comentarista Felipe Egito. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Rafael. Muito obrigado. Após 8 anos sendo administrado pela organização Cruz Vermelha, o Hospital de Trauma da capital passa a ser gerido por uma nova organização. É isso mesmo, Felipe? Exatamente. Devido à Operação Calvário, que desenrolou alguns problemas dentro da OS, da Cruz Vermelha, então acabou tendo uma mudança. O Instituto Aqua foi escolhido aí, dentre outros institutos, dentre outras organizações, e começará a gerir de forma emergencial por 6 meses. Passando esses 6 meses, eles firmam um contrato por mais 2 anos, que aí, dependendo da situação, do andamento de como ficar essa OS, pode ser prorrogado e firmado um novo contrato. Inclusive, essa OS, ela já tem uma experiência, não só aqui na Paraíba, chegou aqui na Paraíba, administra 4 unidades de saúde e já tem uma experiência no país. São 20 anos de atuação. 20 anos de atuação, assim como a Cruz Vermelha também, que foi alvo. Então, assim, é uma nova maneira de se gerir a saúde. Então é bom sempre também ficarmos de olho, né? Independente da experiência, é sempre importante que fiquemos de olho nessa situação. Exatamente, a Cruz Vermelha ficou 8 anos administrando, o contrato terminou no último domingo, então assim, eu acho que é muito tempo, né? Geralmente esses contratos são renovados a cada 2 anos, então é bom a população, a sociedade fiscalizar, porque é um dinheiro público. Exatamente, então nós temos várias formas, né, de fiscalizar essa coisa do erário público, do dinheiro público. Então, nós temos que ser os fiscais também desse uso do dinheiro público. Felipe, agora a gente muda um pouco de assunto para falar sobre a Operação Cheque Mate. Tem novidades? Quando é que reinicia, a audiência? Rafael, essa é outra operação que nós estamos aí envolvidos na política, paraibana. As audiências, elas retomam no dia 9 de julho. E essa segunda-feira nós tivemos aí alguns depoimentos do ex-presidente da Câmara, o vereador Lucas Santino, que ele afirmou lá no seu depoimento que fazia parte de uma organização criminosa da qual o ex-prefeito, Leto Viana, era o líder. E aí ele acusou lá, ele falou que o ex-prefeito ele comprava
esses mandatos, que alguns vereadores chegaram a receber mais de 1 milhão para as suas campanhas, e ele comprometia os vereadores, esses candidatos a vereadores, com cartas renúncias já prontas. Isso está lá no depoimento que ele deu na segunda-feira. Então, novos depoimentos, novos desdobramentos, nós teremos aí a partir do dia 9, com as novas audiências. Eu agradeço desde já a sua participação na estreia. Você vai estar aqui comigo toda quarta-feira, não é isso? Toda quarta-feira estaremos aqui para fazer uns comentários sobre a nossa política aqui paraibana. Espero que na próxima semana tenha comentário positivo, né? Porque até então... Verdade. Tá difícil, a gente sempre não tá? espera algo positivo da política, mas infelizmente nos brinda quase que diariamente com situações negativas. Ô Felipe, mas a gente também aqui pode comentar, né? Fazer uns comentários sobre a política nacional, Sim. né? Não é isso? Bolsonaro tá aí, a gente... Sempre tem pauta. Tem muita polêmica, né? Esse é um governo bastante polêmico, não é isso? É verdade. Então, podemos também discutir algumas questões da política nacional, que vez ou outra aí, nós tivemos agora G20, e as redes sociais estão sendo um prato cheio para comentários políticos ultimamente. Política antipartidária aqui. Exatamente. Não é isso? Totalmente sem partido, mas fazendo análises, né? Não tomando partido, mas fazendo análise da política paraibana e da política nacional. Então, até a próxima semana. Até a próxima semana. E agora vamos falar de esporte. Yuri Queiroga falou sobre a Copa do Mundo Feminina e a Copa América. Rafa, amigos da Rede B, entramos numa semana decisiva em duas competições, a Copa América e a Copa do Mundo Feminina. A gente começa pela Copa do Mundo Feminina porque a gente vai ter semifinais sem as anfitriãs, a França, time que eliminou o Brasil nas oitavas de final, e sem a Alemanha, que toda vez entra como franca favorita ao título. A Alemanha perdeu para a Suécia e a gente vai ter esta seleção sueca enfrentando a Holanda, que vem fazendo uma Copa do Mundo impecável, e do outro lado, os Estados Unidos enfrentando a Inglaterra, que também vem fazendo uma competição muito sólida e que tiraram a Noruega, que já conseguiu o título da Copa do Mundo nas quartas de final. A gente pode pensar, e muitas pessoas também pensam, não, e a seleção brasileira não tem cacife para chegar no nível das favoritas, não tem como chegar mais longe numa Copa do Mundo? Com o nível técnico que tem hoje, e a gente apelando muito, e elas mesmas, apelando muito ainda para o jogo na base da raça, da doação 100%, da entrega, ainda não é o suficiente. Por outro lado, a gente percebe o inverso na seleção feminina em relação à masculina. O time masculino recheado de grandes estrelas, jogadores muito bem pagos e que tem sim como entregar um grande futebol e fazem isso nos seus clubes, terminam não entregando isso dentro da seleção. E muitas vezes a gente termina reclamando de falta de vontade, falta de entrega em algumas situações. Não em todas, mas em algumas. No futebol feminino, se percebe a limitação técnica, se percebe que a seleção brasileira está muito atrás, não vou dizer muito, mas ela está atrás, sim, das principais seleções do futebol feminino, mas ainda consegue ir adiante porque se entrega os 90, os 120, quantos minutos forem necessários para conseguir os resultados e, mais do que isso, o reconhecimento que, para boa parte das meninas, ainda não chegou no país. Então, você tem essa diferença no cenário brasileiro para o futebol masculino e o feminino, e por isso que muita gente também reconheceu muito e recebeu até com festa a seleção feminina na chegada depois da eliminação contra a França. Então, semifinais, tanto da Copa América quanto da Copa do Mundo Feminina. Nas semifinais da Copa América, o Brasil vai pegar a Argentina e esse jogo vai exigir doação 100%. Se não tiver a equipe que não seguir isso, será fatalmente eliminada, porque o perfil da Copa América está sendo esse. Está sendo muito mais raça, jogos mais brigados, do que propriamente uma competição técnica. E isso me preocupa um pouquinho em relação a jogos, por exemplo, contra europeus. Meu amigo Queiroga, que bom, né, ter você aqui conosco, né? Seja muito bem-vindo à casa. Espero receber você muito em breve aqui no estúdio. Toda quarta-feira a gente vai estar assim juntinho. Eu sou admiradora do seu trabalho e também do Yuri Queiroga, jornalista. E é isso. Boa noite, Rede B vai ficando por aqui. Muito obrigada, né, pela sua companhia, pela audiência. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está aqui de novo. Tchau!